Sejam todos bem-vindos a mais um momento de estudo e reflexão sob a luz da doutrina espírita. Que a paz do Mestre Jesus possa nos envolver a todos. Trago como tema de reflexão Ide e Pregai. Conteúdo que vamos encontrar no item 4, Missão dos Espíritas, do capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo. E ele começa da seguinte forma: Não ouves já se agitar a tempestade que deve dominar o velho mundo e tragar no nada a soma das iniquidades terrestres? Ah, bendizei o Senhor, vós que haveis posto vossa fé em sua soberana justiça, e como novos apóstolos da crença revelada pelas vozes proféticas superiores, ide pregar o dogma novo da reencarnação e da elevação dos espíritos, segundo tenham, bem ou mal, cumprido suas missões e suportando suas provas terrestres. Desta forma, amigos, o Espírito Erasto inicia a narrativa sobre a missão dos espíritas, anunciando os novos tempos onde as arbitrariedades e maldades praticadas pela humanidade chegariam ao seu fim, e da necessidade da divulgação dos princípios da vida após a morte, e da elevação dos seres, conforme sua vivência e práticas nas várias oportunidades que recebe da reencarnação. E ao juntarmos esse início de narrativa e o tema do nosso encontro, Ide e Pregai, baseado no item 4, já nos dá uma certa preocupação, um certo incômodo, ao imaginar que somos os escolhidos para uma tarefa mais especial, ou para outros pode parecer uma certa presunção de nós espíritas, como se tivéssemos um trabalho, uma missão maior do que qualquer outro trabalhador da seara do Mestre. Porém, amigos, esse não é o nosso foco. Com esta reflexão, o intuito da ponderação de hoje é refletirmos sobre a responsabilidade que temos de divulgar e, principalmente, vivenciar em nosso cotidiano os ensinamentos do Consolador prometido e como nós espíritas podemos contribuir na seara de Jesus. Porém, para estruturarmos a nossa reflexão, vamos relembrar conceitos importantes, assim como também ensinamentos da doutrina dos Espíritos que vão nos auxiliar na compreensão do tema. Por exemplo, o termo missão tem como definição em nossos dicionários tarefa que deve ser feita por alguém a mando de outra pessoa, encargo, incumbência, cumprir uma missão, ou seja, é uma atividade que somos designados para obtermos algo ou alguma coisa. No Livro dos Espíritos, na resposta da pergunta 115, a espiritualidade amiga nos informa que Deus deu a cada um de nós, espíritos em evolução, uma determinada missão, a fim de nos esclarecermos e nos fazer alcançar progressivamente a perfeição, para o conhecimento da verdade e aproximarmos-nos de Deus. Então, cada um de nós, criados simples e ignorantes, temos uma missão inerente à nossa existência, à nossa criação, que é a progressão para buscarmos a perfeição a qual somos destinados pelo nosso Criador, e que adquirimos esses conhecimentos através de provas e missões que Deus nos oportuniza a cada encarnação. Contudo, com esse entendimento inicial do que é missão e a missão que somos destinados após a nossa criação, cabe
fazer algumas indagações para compreendermos melhor a missão dos espíritas. Primeiramente, cabe uma pergunta inicial: somos espíritas? Ou mesmo como Erasto nos chama no texto, somos verdadeiros adeptos do espiritismo? Muitos de nós que frequentamos reuniões nas casas espíritas, que assistimos palestras públicas, participamos de estudos, somos até mesmo trabalhadores das casas espíritas, nos auto-intitulamos espíritas. Mas será que o fato de frequentarmos as casas espíritas, estudarmos e trabalharmos, já nos dá a condição de podermos afirmar que somos adeptos verdadeiros do espiritismo? É comum encontrarmos em nosso meio quem fale que ainda não é espírita, ou que não é um espírita praticante, mas que está tentando ser. Isto porque é muito difícil ser espírita, pois achamos que para ser espírita temos que ter um comportamento, uma conduta perfeita, sermos pessoas sem pecados, sem nenhum tipo de defeito, e termos uma moral ilibada. Ou como gostamos de brincar entre nós, seres de luz. No capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec nos informa que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Compreendemos que, ao dizer verdadeiro espírita, Kardec estava se referindo ao ideal do espiritismo, ou seja, a meta que o espiritismo quer alcançar em relação aos seus adeptos. E essa meta ele a coloca no esforço em que a pessoa tenta se melhorar e se transformar até atingir a perfeição. Ao buscarmos saber quais são essas más inclinações e já começarmos a nos esforçar para combatê-las, já começamos a andar na seara espírita. No comentário do capítulo 8, do item 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como tema Pecado por pensamento e adultério, Kardec nos ajuda a estabelecer um interessante critério para se ter uma ideia do nosso desenvolvimento moral, o quanto falta para buscarmos. Ele diz o seguinte: a pessoa que nem sequer concebe o mau pensamento já realizou o progresso. Aquela que ainda tem esse pensamento, mas o repele, está em vias de realizá-lo. E por fim, aquele que tem esse pensamento e nele se compraz, ainda está sob toda a força do mal. Numa, o trabalho está feito, nas outras, está por fazer. Desta maneira, podemos compreender que nossa evolução moral e o título de bom espírita se consegue através da aceitação de nossas imperfeições e na busca, a cada momento, a cada encarnação, de sermos melhores. É um compromisso consigo mesmo, passando a se esforçar para se tornar melhor e contribuir, assim, para o melhoramento individual e da humanidade. Diante dessa compreensão do ser espírita, podemos seguir adiante na busca do entendimento da missão do espírita. No Evangelho de João, no capítulo 14, versículos 15, 17 e 26, o Mestre Jesus nos avisa da vinda do Consolador prometido. E disse ele: se me amais, guardais os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque o não vê e absolutamente o não conhece. Mas, quanto a vós, conhecê-los-eis,
porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. E Cristo ainda acrescentou: muitas das coisas que vos digo ainda não a podeis compreender, e muitas outras teria a dizer, que não compreenderíeis. É por isso que vos falo em parábolas. Mais tarde, porém, enviar-vos-ei o Consolador, o Espírito de verdade, que restabelecerá todas as coisas e vô-las explicará todas. João capítulo 14, 16 e Mateus capítulo 17. Nós espíritas entendemos como Consolador prometido a doutrina dos Espíritos. Como nos revela o livro A Gênese, um dos nossos livros da codificação, em seu capítulo 1, item 30. Ele diz: o Espiritismo, partindo das próprias palavras do Cristo, como esse partiu das de Moisés, é consequência direta de seus ensinamentos. Ele vem nos retirar o véu da ignorância e dos mistérios, nos trazendo a revelação do mundo invisível que nos rodeia e ocupa o espaço. Assim como ele aprende de onde vem, para onde vai, por que está na terra, por que do seu sofrimento temporário. Sabe que não há criaturas deserdadas, nem mais favorecidas, que não privilegiou a criação de nenhuma delas e não dispensou ninguém do trabalho, e que todas têm o mesmo destino e alcançarão o mesmo fim, e a rapidez vai depender do seu esforço e da sua vontade. E desta maneira compreende a justiça e o amor infinito de Deus por nós. Erasto, em sua exortação sobre a missão dos espíritas, enfatizou sempre o ide e pregai, nos evocando a levar todo o conhecimento das leis divinas, sob a luz da doutrina espírita, toda a nossa vivência e prática do bem que já temos e conseguimos compreender aos nossos irmãos de caminhada. Ele nos diz da seguinte forma: ide e pregai a palavra divina, é chegada a hora em que deveis sacrificar em favor da sua divulgação hábitos, trabalhos, ocupações fúteis. Ide e pregai, os espíritos elevados estão convosco. Ide, espíritas, pois, e levai a palavra divina aos grandes que a desprezarão, aos eruditos que exigirão provas, aos pequenos e simples que aceitarão. Porque, principalmente entre os mártires do trabalho, desta provação terrena, encontrareis fervor e fé. As palavras do Espírito Protetor Erasto não só ressaltam a importância do espírita consciente em divulgar o Espiritismo, como nos faz refletir sobre um outro ângulo da necessária divulgação. Leva-nos as palavras de Erasto a indagarmos: será que esse ide e pregai significa pregar as palavras divinas apenas nas casas espíritas? E de que forma devemos pregar, ou seja, levar essas palavras ao nosso próximo? Por muitos e muitos séculos, o sentido da palavra pregação foi levado a cabo como sinônimo de conversação religiosa, de palavras, palestras e oratórias belíssimas. Por muito tempo, media-se a melhor ou pior pregação pela quantidade de pessoas que se fazia presente nos ambientes. Ou seja, era apenas um proselitismo religioso, uma forma de converter cada vez mais pessoas. Porém, como sabemos, o nosso modelo e guia é Jesus. E o Mestre Divino, embora tenha tido a palavra mais doce,
a postura mais firme, a verdade mais pungente, nunca forçou a ninguém a segui-lo. Nunca violentou uma só crença, mesmo que equivocada. Jesus nunca obrigou ninguém ao aprendizado e nunca se utilizou de pregação em altos brados. A pregação de Jesus era o falar das verdades que veio trazer àqueles que, de livre e espontânea vontade, o seguiam, o ouviam e caminhavam junto a ele. Mas por que essas pessoas o seguiam? Porque Jesus cumpriu melhor do que todos os outros dominadores da terra, melhor do que todos os pregadores do planeta, o papel de consolação e apelo real aos corações, por sua sinceridade, direção e abrangência. E é nesse sentido que o próprio Jesus situa seus seguidores num futuro em que a humanidade estaria mais pronta a entender-lhe a profundidade das palavras, tanto que o chama de o Consolador, e não de o cientista ou o mestre. A escolha das palavras que caracterizariam a mudança da humanidade é providencial. A pregação de Jesus só era efetiva por conta da consolação que trazia a consciência que, embora possa se satisfazer momentaneamente com a mentira, só se aquieta com a verdade. É importante nos conscientizar que nossa missão não é apenas divulgar as palavras consoladoras apenas para nós espíritas, e sim para todas as pessoas, todos os nossos próximos. Não teremos dúvida quanto a essa dedução se atentarmos à seguinte frase contida no texto Missão dos Espíritas: certamente falareis com pessoas que não quererão ouvir a palavra de Deus. Se o espírito Erasto disse que falaríamos a quem não quer ouvir a palavra de Deus, certamente não estava se referindo aos frequentadores das casas espíritas. A boa lógica leva-nos a concluir que nossa missão vai além de que hoje estamos fazendo. E de repente, ansiosos por seguirmos a sugestão de Erasto, ansiosos por sermos audaciosos como foram Jesus e Kardec, podemos errar, podemos trocar os pés pelas mãos. A nossa palavra, não obstante revestida de boa vontade, pode criar polêmicas inúteis, pode desrespeitar as demais instituições religiosas, pode projetar uma imagem negativa do que é ser espírita e do que é o espiritismo. Por tudo isto, é importante que saibamos que, para fazer parte do grupo que divulga o espiritismo, além das 4 paredes das nossas casas espíritas, é preciso que o espírita divulgador tenha algumas especiais qualidades. Entre elas, vamos citar algumas. Primeira, ser um profundo conhecedor da doutrina espírita. Como sabemos, não há professores do espiritismo, não há quem saiba mais ou quem saiba menos. Somos todos estudantes. E o estudo é extremamente importante para o nosso entendimento. Através do estudo e do entendimento, podemos partir para a prática, para a vivência. Ser um verdadeiro espírita, que busca principalmente vivenciar aquilo que aprendeu, aquilo que compreendeu. Terceiro, não fazer proselitismo religioso. E sobre esse tema, vamos trazer um diálogo entre Allan Kardec e um visitante crítico que se encontra no livro O que é o Espiritismo. E Kardec diz: por que eu me empenharia em transformá-lo em prosélito, se o Senhor mesmo não deseja? Eu não forço nenhuma convicção. Quando encontro pessoas sinceramente desejosas de se instruir,
e que fazem a honra de me pedir esclarecimentos, sinto o prazer e o dever de lhes responder, dentro dos limites dos meus conhecimentos. Porém, quanto aos antagonistas, que, como o Senhor, têm convicções firmadas, eu não dou um passo para os desviar delas, já que tenho muitas pessoas bem propensas ao estudo, para perder meu tempo com aquelas que não o são. Mais cedo ou mais tarde, pela força dos fatos, a convicção virá, e os mais incrédulos serão levados pela torrente. No momento, alguns adeptos a mais ou a menos não fariam nenhuma diferença. Eis porque o Senhor nunca me verá preocupado em trazer para nossas ideias aqueles que têm, como o seu caso, razões para se afastarem delas. Bem interessante, né? Quarta, respeite e valorize todas as instituições religiosas. Não é atacando, não é contradizendo as nossas religiões irmãs que vamos conseguir adeptos. Quinta, não entre em polêmicas inúteis, não é necessário. Sexta, faça prevalecer nas eventuais discussões o direito de escolha religiosa. Quando debatermos com nossos irmãos de outras instituições religiosas, que possamos respeitar as suas opiniões. E sétima, agir sempre com brandura e bom senso. Sabemos que encontrar pessoas que reúnam todas as qualidades acima não é impossível, mas também não é uma tarefa fácil. A tendência natural é que acatem essa missão os espíritas que mais abraçam as palavras do que os atos. E o ideal seria que estivessem à frente dessa cruzada, ou seja, levar a doutrina espírita, aqueles espíritas que mais valorizam os atos que as palavras. Essa missão que me refiro é aquela de levar ao próximo a verdadeira essência da doutrina espírita, o amor de Jesus, a consolação e o esclarecimento prometido por ele. Dessa forma, tenha certeza de que Deus estará contigo e seu coração sentirá o momento certo. Será necessário abdicar do seu tempo inutilmente utilizado. Terá também de enfrentar a descrença dos inimigos do bem. Porém, jamais se esqueça que a espiritualidade superior te acompanhará hoje e sempre. Resumindo, tenhamos fé, esperança e caridade, a tríade que sustentará a missão dos espíritas, cujo propósito é fazer o bem unicamente para o bem. Para finalizar, mãos à obra. Sejamos espíritas audaciosos, sem proselitismo e sem desrespeitar as demais instituições religiosas. Levemos, além de nossas quatro paredes, as palavras consoladoras da nossa amada doutrina espírita. Que a paz do Mestre Jesus continue a nos acompanhar.